Olá, seja bem-vindo a mais um Manancial Talks, um bate-papo que acontece aqui na sede da SEDAI, no quarto andar, no Manancial, que é um espaço de inovação socioambiental da SEDAI, que a gente vai debater ao longo deste papo. E estamos no verão, nem parece, né? Tá frio, chovendo, a previsão é de que permaneça assim pelo menos pelos próximos dias, mas até março, até o dia 20 de março, nós temos a estação mais quente do ano, a alma do carioca presente. E a gente vai debater justamente sobre isso, né? Tivemos verões com preocupações, alguns em relação à geosmina, a qualidade da água, a projeção de que nesse verão a gente mais uma vez não tenha esse problema. São estipulados aí cerca de 11 milhões de pessoas na região metropolitana que são abastecidas por dois meios de tratamento de água, por duas estações apenas, que é o Guandu, que é só a maior do mundo, que é aqui no Rio de Janeiro, e a Emunana Laranjal. E a gente vai debater um pouco sobre isso, a chegada do verão, a perspectiva do saneamento básico, a vulnerabilidade das praias. Comigo aqui, nesse bate-papo quarto do Manancial Talks, está o secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, José Ricardo Brito, e também o diretor de saneamento de grande operação da SEDAI, o Daniel Okumura. Boa tarde, bom dia a todos. Na verdade, a gente está aqui gravando pela manhã, nesta terça-feira, véspera do verão, e você está já acompanhando aí no início do verão no nosso YouTube da Band News FM, onde você pode se inscrever, dar o like, compartilhar esse vídeo e interagir conosco através do bate-papo. Primeiro, gostaria de passar a palavra para o secretário. Tudo bem, secretário? Bom dia, prazer tê-lo aqui. Olá, bom dia a todos os presentes, bom dia quem nos ouve online. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar num ambiente como esse, fantástico, que é o Manancial aqui na SEDAI, um espaço de inovação tecnológica, um espaço de vanguarda aqui no estado do Rio de Janeiro, para tratar de assuntos tão importantes, como você bem disse, que é a chegada do verão, nesse nosso próximo verão. No nosso lado, a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, juntamente com o INEA, que é a nossa autarquia de execução da atividade FIM, a gente tem atuado bastante para a prevenção e para as demandas que ocorrem nesse verão. A gente tem que trabalhar de maneira preventiva para questões dos desastres ambientais, porque no estado do Rio de Janeiro a gente sofre, às vezes, com a falta de demanda hídrica e, às vezes, com excesso da demanda hídrica. Então, a gente trabalha de maneira bilateral durante todo o ano. Mas nós temos, no geral, atuados em obras de macrodrenagem, seja na Zona Oeste, seja por todo o estado do Rio de Janeiro, que são áreas que mais sofrem com a questão de cheias e com as questões também de falta hídrica. Temos atuado com diversos programas de saneamento ambiental, programas de educação ambiental, programas de limpeza e assoreamento de corpos hídricos, lá na projetos nossos, como é o Limpa Rio, na Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade. Então, a gente tem caminhado aí em parceria com a SEDAI, a gente tem feito um trabalho bastante colaborativo nesse sentido e continuamos nessa pegada para que esse próximo verão, os próximos verões, continuem sendo verões tranquilos como foi do ano passado. Daniel, tudo bem? Bom dia. Bem-vindo ao Manancial. Bom dia a todos. Então, primeiramente, a diretoria a qual estou, ela é responsável pelo sistema Guandu e Laranjal, né? E também a gente tem uma parcela que é abastecida à região metropolitana, que é o sistema Lages. E o sistema Cari, que é as linhas pretas que datam da década do Império, né? Foi onde iniciou-se o abastecimento do Rio de Janeiro. Então, é importante esclarecer para a população e para todos que nos ouvem que a SEDAI hoje ela é responsável pela parte upstream, ou seja, é a parte de produção e distribuição no atacado para as concessionárias pós-marco do saneamento, né? Então, hoje a SEDAI capta a água do manancial, trata e distribui no atacado para as concessionárias venderem na casa das pessoas essa água que a gente produz, além de coletar e tratar o esgoto. Então, hoje a gente está muito focado, trazendo tecnologia para melhorar a performance da companhia na parte de tratamento e também trazer a segurança hídrica junto. Eu nunca vi uma sinergia tão grande hoje como a SEDAI tem com a Secretaria de Ambiente, e eu acho que é isso que está trazendo todo o sucesso da parte de segurança hídrica do estado do Rio de Janeiro. Queria começar contigo, Daniel, falando do que mudou, né? Teve o último verão, passou tranquilo em relação à qualidade da água, mas foram 2 verões bem complexos para a SEDAI em função da geosmina. Um deles até
No início da pandemia da Covid-19, as pessoas precisavam da água para se higienizar, tudo mais, tinham que ficar em casa. Como é que foi essa virada de chave? O que foi feito no sistema do Guandu para solucionar esse problema? Então, eu acho que, antes de mais nada, é tentar explicar qual é o causador de todo o problema da geosmina, né? Na época e hoje, a gente tem um sistema lagunar ali, a montante da captação da estação, que ela represa a água e ela recebia o afluente de 2 rios principais que trazem muito esgoto ali da região de Japeri, Nova Iguaçu e Queimados, né? E esse esgoto paralisado com aquela água, naquele ambiente, no calor, que é normalmente o verão, onde tem a maior insolação, ele é propício à geração das algas, que são as cianobactérias, e que determinadas espécies geram a geosmina. Quando elas ficam estressadas, tipo o polvo. O polvo, quando se sente ameaçado, ele libera aquela lama preta. A cianobactéria não, ela fica estressada, ela libera a geosmina e o MIB, que são as substâncias que geram esse gosto e odor na água. Então, em 2020 e 2021, foi um evento que se iniciou naquela data e, queira que não, a SEDAI ainda estava entendendo o que era aquele evento. Então, a população foi a primeira que começou a sentir e as nossas análises, por a gente não ter trazido essas análises para dentro da estação e da SEDAI, demoravam até 7 dias para sair o resultado. Então, a gente sempre trabalhava com um delay de 7 dias do resultado de hoje, eu só sabia daqui a 7 dias. Então, nossas tomadas de decisões foram muito atrasadas, né? E o que mudou daqueles 2 verões para esse verão que a gente teve agora sem, e que vai ser o próximo e assim em diante. A SEDAI ela começou a investir muito na parte laboratorial de análise. A gente viu que era um calcanhar de Aquiles a gente enviar essas amostras para esses laboratórios e ter essa demora, e começou a comprar os equipamentos que eram necessários para fazer essa análise. Então, hoje a gente consegue ter 2 resultados de amostra da lagoa, de concentração de geosmina e MIB. A gente consegue, através de um microscópio que a gente comprou, vindo da Alemanha, quantificar as espécies de cianobactérias e identificar as espécies específicas que geram a geosmina e MIB e começar a controlar diariamente a tendência de crescimento. Percebemos a tendência de crescimento, conseguimos agir de forma contingencial. E fora isso, tivemos as outras, trabalhando sempre com tecnologia, que são as boias ultrassônicas. Elas são boias autônomas, elas trazem 2 grandes benefícios para a SEDAI. Uma delas é monitoramento. Elas fazem um monitoramento online de 7 parâmetros principais, que são os parâmetros que a gente precisa saber se está tendo proliferação ou não dessas algas. E outra coisa é a parte de controle. Ela faz um controle do crescimento exacerbado dessas cianobactérias. Como? Elas emitem, quando ela percebe o crescimento das algas, elas emitem ondas ultrassom que formam tipo uma barreira física na superfície da água, que as cianobactérias elas não conseguem vir à superfície para fazer a fotossíntese. Então elas morrem de fome. Então essa foi uma forma de trabalhar de forma inteligente, trabalhando tecnologia, além de elas serem autossuficientes, porque elas têm placas fotovoltaicas que auto se alimentam, né? E com essas boias, a gente teve a interrupção do tratamento com carvão. Como é que foi essa mudança também? Então, eu digo sempre que foi o conjunto de ações que trouxeram o sucesso do último verão. Foram tanto as boias, aí que a gente tem que entender os causadores da proliferação. Um é a água parada, outro são a temperatura alta, e o outro são o aporte de nutrientes, o alimento delas. As boias, elas agem de uma forma de controle. Quando elas crescem demais, ela controla, você traz ela para uma população mais baixa. Mas para eliminar elas por completo, você tem que agir em cima dos outros 2 fatores, que é a água parada e o aporte de nutriente. Então, o bombeamento que a gente fez também logo no início do ano passado para esse ano e foi ampliando até que a gente chegou em torno de 3,4 metros cúbicos por segundo, que a gente traz uma água boa do Rio Guandu para a lagoa. O que o bombeamento ele faz? Ele diminui o tempo de detenção, porque tu está jogando uma água de boa qualidade dentro da lagoa, tem o efeito de diluição e o efeito de diminuição de temperatura. Então, só aí a gente já atacou o fator tempo de detenção. As UTRs vieram para fazer o quê? Uma vez que o Rio Poços e Queimados e o Cabo Sul Ipiranga aportam nutrientes, principalmente o fósforo, que é advindo do esgoto daquela região, elas, através de um tratamento físico-químico de flotação, a gente remove o fósforo dessa água. Então, é um conjunto de ações
que fazem com que a gente tenha o controle dessas cianobactérias. Não é uma ação nem outra, cada uma tem o seu destaque, mas o conjunto delas fazem a gente ter o sucesso que a gente está tendo agora. E isso sempre em parceria absoluta com a secretaria, que tem nos dado grande apoio, e a gente também tem dado muito apoio para eles. Então o sucesso está vindo dessa parceria que foi firmada aí e está trazendo ótimos resultados para a população do Rio. Secretário, explica para a gente então o que são as UTRs e como é essa parceria também. As UTRs são estações de tratamento dos rios, principalmente são processos que a gente faz para que do tratamento do rio, que muitas das vezes passa por dentro de comunidades, passa por dentro de locais que não têm um saneamento básico adequado, e acaba sendo despejado ali o esgoto in natura, e esse, principalmente no caso do Guandu, ele vai desaguar diretamente na lagoa ali do Guandu, que é o nosso, como você disse, o nosso principal manancial aqui do estado do Rio de Janeiro, que abastece cerca de 70% da população metropolitana, só aqui no estado. Então a UTR vem justamente para fazer esse tratamento dessas águas que vão, nesse caso específico, para a estação ali do Guandu e dar uma boa qualidade para que a SEDAI faça uma boa captação da água. Como bem disse o Daniel aqui, a gente está com um processo agora de implantação de 2 UTRs ali na região do Guandu, mais especificamente na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, que é a estação de tratamento do Poços e do Ipiranga naquela região, que tem, através de processo físico-químico, foi muito bem também explicado pelo Daniel aqui, que ele de flotação, que ele permite que a gente consiga mandar para a Lagoa do Guandu uma água de qualidade, não de qualidade 100% ainda, mas uma água melhor para que a gente consiga alcançar os nossos resultados que a gente almeja aqui no estado do Rio de Janeiro, que é uma boa captação, que a população do estado do Rio de Janeiro tenha uma água de qualidade. No passado a gente falava muito que o Guandu era mais uma estação de tratamento de esgoto para transformar em água potável do que uma estação de tratamento de água, né? Com esse trabalho no entorno do Guandu, no início de todo o processo, a água chega com mais qualidade e o custo para o Guandu também é menor, né? De explicar um pouco como é que é essa balança, digamos assim. Então, logo no início da crise da geosmina, a gente começou a trabalhar com carvão ativado. O carvão ativado ele é uma fase do processo em que você age quando já aconteceu o problema. A gente estava resolvendo o problema que já aconteceu, não atacando a causa, estava atacando a consequência, né? Uma vez que a gente começou a agir em cima da causa, você vai diminuindo e vai cessando o teu tratamento da consequência, né? E esse foi a solução que todas essas ações foram fazendo com que a gente diminuísse a quantidade de carvão que a gente aporta dentro da estação para fazer esse tratamento avançado. É importante destacar também que toda essa melhoria da qualidade desses rios trouxeram também economia de outros produtos químicos da estação. Quanto mais suja é a água, mais produto químico você precisa para tratar, né? E tirando isso também, a segurança hídrica, eu digo que é uma forma de proteção de multicamadas que a gente tem para uma estação, principalmente para uma estação daquele porte, né? É importante que a gente tenha não só uma solução, 2, 3 ou 4, tem que ter várias soluções de forma a proteger a água que entra na estação. Então, essa que foi a solução dada e que estamos seguindo e vai ser para o próximo verão, tendo todas essas ações implantadas. E é importante destacar também que a meta final é o saneamento da bacia. Não é a UTR, não é a boia, não é o bombeamento que é a solução. A solução é o marco saneamento. A concessionária tem até 5 anos para implantar toda a parte de separador absoluto daquela bacia, esgotar, mas também não poderíamos ficar 5 anos esperando que isso acontecesse e deixando a nossa captação fragilizada. Então, é importante destacar, são soluções sim, mas são soluções temporárias enquanto a gente não tem o que a gente fala que é o objetivo do saneamento, né? Que é o tratamento do esgoto em toda a bacia ali daquela região da Baixada. Você falou dos 5 anos, né, do marco de saneamento e, obviamente, são etapas que precisam ser concluídas. E nesse período pré-verão, a gente, obviamente, como já é tradicional, tem o corte do fornecimento de água em algumas etapas por conta da força-tarefa, da manutenção. E às vezes a população fica, eu estou sem água, que absurdo. Mas é algo benéfico, né? Para chegar no verão sem problemas. Explica um pouco para a gente o que é essa força-tarefa, por que isso tem que acontecer sempre previamente ao verão.
Então, praticamente eu faço uma analogia a um carro. Se você fica andando um ano com o carro sem parar, vai chegar um momento que o pneu dele vai precisar ser trocado, que as velas vão precisar ser trocadas, o filtro de combustível vai ser trocado. E com ele andando você não consegue fazer essa troca, né? Então é o único momento do ano que a gente tem para se planejar. Ao longo do ano a gente já vem planejando todo o planejamento de troca de equipamento, limpeza de estrutura que fica sempre com água. Aí é naquele ponto que a gente consegue esvaziar, preparar ela e partir para o verão. Então, é um preparativo sim para o verão, que é a parte de maior consumo, mas também é um preparativo para que a estação funcione o ano todo com, eu digo, sem problema. Não, problema sempre existe. Na engenharia, a probabilidade nunca é 100%. Exatamente. E é o que acontece, vira e volta, a gente precisa paralisar a estação para resolver algum problema emergencial, mas não um problema que possa ser previsto e você tratar antes do que ele aconteça, né? Então, é uma forma preventiva aí de garantir a produção da água. E principalmente que agora a gente tem clientes, além dos clientes da ponta, a gente tem um cliente que são as concessionárias. A gente tem um contrato a ser cumprido, né? Que traz a penalidade. A arrecadação da cidade diminuiu muito, então agora a gente não pode brincar de tratar a água de qualquer forma. A gente tem que tratar com qualidade, quantidade e com o menor custo possível. Então, esse que é a nossa meta aí para o futuro. Secretário, nisso o papo o senhor comentou em relação à preocupação dupla, né? De pouca água, em termos da crise hídrica que já vivemos, e de muita água também, em função das chuvas e tudo mais. Como é que, primeiro, do lado do pouca água, como é que está a preocupação para esse verão no Rio de Janeiro? A gente teve um período de inverno um pouco mais tranquilo. Como é que está o abastecimento? Como é que está o abastecimento, né? Os reservatórios que fornecem água para o Rio de Janeiro? Não, para esse caso específico a gente está um pouco mais tranquilo. Como você até bem mencionou, hoje nós estamos iniciando o verão com chuva. Então, assim, o nosso ano, esse ano, a gente conseguiu ter uma suficiência hídrica melhor do que dos outros anos. Os reservatórios estão até, o Daniel pode até explicar melhor a questão do reservatório, mas estão com uma quantidade razoável que dá para a gente passar esse verão, esse momento de crise hídrica tranquilo. Mas é o que, como a gente está dizendo aqui, não basta também só a quantidade de água, a gente precisa investir em qualidade de água. Por isso, como foi mencionado, em alguns lugares, como você falou que antigamente era tratamento de esgoto, a gente veio recentemente, fui recentemente a Portugal na Conferência dos Oceanos, e lá a gente visitou as estações de tratamento. Lá eles chamam fábricas de água. As estações de tratamento são fábricas de água, que é justamente a ideia que a gente precisa trazer aqui para a gente, para executar aqui no Brasil, especificamente no estado do Rio de Janeiro. É dar uma água de qualidade para a população do estado do Rio de Janeiro, para que a SEDAI, que tem feito um trabalho de parceria muito intenso e muito prazeroso e qualitativo para a gente, para que a gente consiga fornecer de maneira satisfatória para toda a população do estado. E num período de chuva que a gente vive num verão, até que ponto a gente pode ter problemas hídricos, de deslizamentos, de enchentes, e isso impactar no Guandu? Porque muitas coisas a gente acaba não tendo nenhum controle, né? Porque a chuva vem, a gente sabe que ela vem, mas a proporção onde ela vai cair, o problema que pode acontecer, e que infelizmente é um problema do Rio de Janeiro, que a gente é uma região com muita encosta e muitas construções irregulares. Até que ponto nessa dosagem uma tragédia, digamos assim, em função da chuva, pode afetar um fornecimento do Guandu? Sim, justamente. Esse monitoramento, principalmente, é um monitoramento que a gente tem que fazer constante durante o ano inteiro. A gente teve recentemente, infelizmente, em janeiro, o acidente de Petrópolis, que foi causado justamente pelo excesso hídrico naquela região, que é o que você falou, é imprevisível. A gente tem certas coisas que a gente não consegue prever. A quantidade de chuvas que caiu em determinado tempo, naquele dia em Petrópolis, ocasionaram aquilo. Mas não só aquilo. Quando acontece a tragédia, é um somatório de resultados ruins, como lá a ocupação desordenada das encostas, a questão do solo em Petrópolis também é um problema crônico em Petrópolis, a drenagem para que a água seja escoada ali é um outro problema, então a gente vem atuando com isso. A Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, o INEA, tem atuado de maneira preventiva a fazer obras de infraestrutura, obras de melhoria nas encostas, nessas cidades que a gente tem um monitoramento que há uma propensão maior
de acontecer algum tipo de tragédia, tenta fazer parceria com as prefeituras locais para que sejam removidas a população que esteja em área de vulnerabilidade ali socioambiental. Então a gente tem feito programas de educação ambiental justamente porque, como a gente diz, o sistema ambiental é como se fosse um corpo humano. Cada membro é uma parte disso, do meio ambiente, e a gente só consegue caminhar e consegue fazer de maneira coordenada se esses membros precisam estar conectados. Então é o que a gente tem buscado fazer na Secretaria, no INEA, obras preventivas, mas também com alguns planos de ação para quando acontece o problema. Até porque o problema vai acontecer. Infelizmente, isso daí é uma coisa que é inevitável. Vão ocorrer tragédias, mas a gente precisa estar preparado para minimizar esses problemas e, quando acontecer, ter um plano de ação bem estruturado e bem fundamentado para agir na hora desse problema. O quanto que pode impactar uma tragédia dessa num fornecimento de água, por exemplo? Até para um tratamento, né? Ali na Bacia do Guandu, principalmente, a Bacia do Guandu é uma bacia muito plana, na verdade, do Rio Guandu. O Rio Guandu ele é originário da transposição do Paraíba do Sul, né, que é um grande rio, que é capaz de passar pela transposição e ser gerado energia pela Light. Ele vai para a calha do Rio Guandu e acaba abastecendo a gente. Aquela bacia ela é uma bacia que ela não tem não é um terreno acidentado, não tem muitas encostas, não tem deslizamentos. Acontece sim o que é natural de um rio que passa no meio de um centro urbano, ter suas matas ciliares degradadas, né? Então isso acho que a própria SEDAI, o INEA e a Secretaria têm feito, inclusive com o Replantando Vidas da SEDAI, onde a gente traz a mão de obra penada e tem as mudas de mata ciliar, e estamos fazendo o plantio gradativo dessa mata ciliar do Rio Guandu. Propaganda aqui, foi o nosso último episódio. Quem quiser pode acompanhar o terceiro episódio, Replantando Vidas. E para ver a importância da ação, porque quando tem uma chuva na bacia, a água ela vem carregando todo aquele particulado, o solo da região, e joga para dentro do rio. Diversas vezes, quando tem a chuva forte, vocês devem ter percebido na mídia, a SEDAI paralisou a estação devido ao aumento de turbidez da água. É exatamente isso. Teve uma forte chuva, aportou todo esse material para dentro do rio, o rio fica mais turvo, ele chega a um ponto de pouca tratabilidade, e a gente tem que diminuir a estação para conseguir, com o equipamento que a gente tem, tratar aquela água temporariamente, até que se volte à normalidade. Então a chuva afeta sim, afeta a bacia dessa forma, de aportar mais sólidos para dentro da água do rio que vai parar na nossa estação. Tá? Você falou das boias ultrassom, e como é que fica o sommelier da água nesse momento, né? Esse aí foi um assunto que está todo mundo adorando. Acho que é uma experiência bem legal a gente ter implantado isso na SEDAI, porque a gente percebeu que quem sente o problema é a população. E a população são seres humanos, não são máquinas que fazem análise. Então, a gente preparou uma equipe do último verão para cá que era capaz de fazer o teste dessa água e detectar se existe ou não geosmina ou MIB naquela água. Eles são tão preparados que a gente consegue pegar águas de diversas fontes e a gente batiza algumas com geosmina e MIB, mas em concentrações mínimas perceptíveis, do limite da percepção, e bota eles para provar sem saber. Depois eles chegam, essa aqui que tem a tal da maldita que eles falam. Na hora da análise eles falam isso. Aí fala e dá certinho, pega a análise. Então, diariamente, 2 vezes ao dia, a gente faz essa análise. Pega esse grupo, que em torno de 7 pessoas do laboratório que foram treinados. Eles têm todo um treinamento específico para isso. Antes do teste, eles não podem fazer uma refeição, não podem tomar café, não podem fumar. Tem todo um regramento. E antes de fazer essa análise, a gente verifica se está tudo ok, pega as diferentes saídas da estação de tratamento de água do Guandu e batiza algumas e bota para eles provarem. E assim a gente consegue, no sensorial, saber se tem ou não, além das nossas análises físico-químicas nos nossos aparelhos. Então, eles são os provadores, porque, queira que não, é a percepção humana que no final vai contar, né? A gente lembra da geosmina. Eu lembro que eu fui tomar um mate de praia, igual sommelier. Fui tomar... Esse mate está com geosmina, tá batizado.
Por falar de praia, como é que a gente está entrando nesse verão, o monitoramento da balneabilidade, como é que é feito isso também, né? Que a gente às vezes tem a curiosidade. Por que uma praia, num trecho, pode estar própria para o banho e a mesma praia, num cantinho mais para a direita, não está própria para o banho? Como é que o INEA, junto com a Secretaria, fazem esse monitoramento e qual é o período e as praias do Rio de Janeiro, como é que estão para esse verão? Então, esse é uma das especificidades do INEA. A gente possui um laboratório complexo laboratorial no Recreio dos Bandeirantes, que é o laboratório do INEA, a GELAB, a Gerência de Laboratório, que ela faz uma análise de cerca de 42 mil análises ano. Então, assim, é um elevadíssimo quantitativo de análise que a gente faz. E dentre essas análises de corpos hídricos, análise até de sedimentos, diversos tipos de análises, a gente faz análise de praia. Justamente, os técnicos de INEA, eles vão a campo, uma periodicidade mais ou menos de uma vez por semana, buscar a amostra dessa água e levar para o laboratório para a gente fazer essa análise. É feita essa análise com diversos tipos de bactérias, para diversos tipos de micro-organismos. É feita uma análise totalmente criteriosa e vale destacar que o laboratório do INEA possui todas as certificações mundiais que os grandes laboratórios hoje mundiais possuem. Então é uma confiabilidade bastante alta, altíssima. E aí a gente faz esse monitoramento das praias. E aí acontece que algumas vezes a praia, devido à questão de chuva, devido à questão de algum afluente que deságua ali diretamente na praia, pode ser que determinado trecho da praia não esteja apto para o banho, não esteja apto para o mergulho, por conta dependendo das condições que deságuam ali naquela região, geralmente na parte do ano. A perspectiva com esse marco de saneamento, questão da concessão de saneamento, é muito boa, porque a gente já tem visto alguns resultados positivos. Recentemente a gente teve na praia de Botafogo, depois de 20 anos, 2 alertas seguidos de balneabilidade e a praia estava própria para o banho. Depois de 20 anos passados, Botafogo conseguiu ter esse selo. A gente recentemente também comemorou que das principais praias próprias para o banho também estão dentro de unidade de conservação nossa. Então isso reforça o nosso trabalho, a maneira que a gente tem atuado justamente de prevenção e de prevenção até da biodiversidade local. Como a gente disse, é um sistema orgânico, então isso tem dado um resultado bastante positivo para a gente, e o INEA tem feito essa análise bastante criteriosa, e a gente espera que nesse verão esteja mais praias próprias para o banho. 2 semanas, né, a gente passou um período aí sem chuva que parecia Caribe, né, a orla do Rio de Janeiro. E o verão tem esse grande desafio também, né, porque quando chove vem muita impureza para a praia, e aí quando acaba a chuva a população quer já adentrar porque está calor, tudo mais, está com a saudade da praia. Qual período, existe algum período entre a chuva e a retomada do calor do sol para as pessoas frequentarem a praia, ou esse monitoramento ele é feito de maneira diferente? Não se tem um prazo curto, sei lá, em 3 dias você pode voltar à praia, a praia já volta a ser própria? Ou depende da região, enfim, como é que é isso? Depende de cada região tem sua especificidade. A gente não pode passar aqui para a população a determinar tantos dias você já está próprio para o banho. Por isso a grande importância do trabalho do INEA de análise da qualidade da água. Pode ser que alguma praia, pela quantidade de chuva, pela quantidade de dejetos que foram jogados diretamente naquela praia, a praia possa demorar um determinado período maior para que esteja próprio para o banho. Pode ser que a quantidade de chuva tenha sido menor e tenha ido pouca coisa para a água também, que a praia esteja própria para o banho mais rapidamente. Então, justamente, a questão de mudança de maré, a questão de mudança de corrente, existem vários fatores que determinam a qualidade e a balneabilidade das praias. Então, assim, por isso a importância de semanalmente a gente fazer a coleta e justamente dar esse reporte técnico para a população qual praia esteja própria para o banho ou não. Queria dos dois agora, a gente está aqui no Manancial, né? Um espaço para inovação socioambiental, onde a gente brinca aqui, coloca aquela pulguinha atrás da orelha nas startups, nas empresas, para descobrirem uma solução para um determinado problema, né? Como é que é feito o trabalho com essas startups? O presidente da SEDAI, no primeiro episódio, veio aqui e disse que tem uma meta de aumentar cada vez mais desafios para que novas empresas surjam, para que novas máquinas apareçam para o benefício não só da SEDAI, mas para a população.
como é que é feita essa provocação de vocês do Guandu e como é que vocês também utilizam esse projeto e também gostaria da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, como é que trabalha isso com a SEDAI? Então, praticamente, hoje a Diretoria de Saneamento em Grande Operação, que é responsável pelo Guandu, Laranjal, somos os maiores instigadores do pessoal aqui da inovação. Nós que temos o problema, ou os desafios, vamos chamar assim, para serem lançados por eles. Então, aí a gente vai naquele objetivo que eu te falei. Vamos tentar melhorar a eficiência da estação, melhorar a qualidade, melhorar a produção, a continuidade. Então, todos esses fatores e cada problema que existe dentro de cada caixinha dessa, a gente traz aqui para o manancial e traz como um desafio. E as startups vêm trazendo soluções e a gente bota a nossa equipe de técnico da estação para analisar as soluções que eles vêm trazer. É viável? É funcional? Então, é economicamente favorável? Então, a gente trabalha em conjunto com o setor de inovação da companhia, e até por ser o principal demandante, entendeu? No nosso caso específico também a gente tem buscado trabalhar bastante com a inovação tecnológica. Gostaria de mais uma vez parabenizar a SEDAI em nome do nosso amigo presidente Leonardo por esse espaço de inovação tecnológica fantástico que foi feito aqui na sede da SEDAI. A gente da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, o INEA, a gente tem buscado também atuar de maneira tecnológica. Assinamos recentemente o primeiro projeto de Blue Tech da América Latina. A gente vai desenvolver, que é voltado um hub de tecnologia voltado para a economia do mar. A gente está desenvolvendo isso na Secretaria e a nossa intenção é usar cada vez mais a tecnologia ao nosso favor para as questões ambientais, que são chamadas de Green Techs, né, que são as startups voltadas justamente para essas soluções ambientais e sustentáveis. Foi realizado recentemente com apoio e idealização da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade no Porto, o Hack in Rio, que foi uma maratona de hackathon justamente para que trouxessem inovações tecnológicas para diversos problemas dados para a gente. E é a primeira vez que essa maratona foi feita baseada exclusivamente nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então a gente tem buscado a inovação tecnológica para os nossos problemas. Os problemas não são poucos, então a gente tem problema, a gente tem trabalho para essas startups, mas a gente tem conseguido aliar e pretendemos nos próximos anos cada vez mais fazer uso da tecnologia para que a gente tenha melhores soluções ambientais. Daniel, a SEDAI está preparando o lançamento do Laboratório de Análise e Pesquisa de Água, a Libra. Explica um pouco para a gente como é que vai ser esse projeto, né? O Libra, né? Que é o laboratório, né? Explica um pouco para a gente como é que vai ser esse laboratório. Praticamente esse laboratório ele vai estar focado na análise da qualidade de água ali do manancial do Rio Guandu e do sistema lagunar e dos seus afluentes, né? É importante até destacar, como o secretário disse, a qualidade do laboratório do INEA. Inclusive o INEA é certificador de laboratórios, então o próprio INEA certifica os nossos laboratórios, né? E a gente está passando por essa certificação no Libra em específico, junto com o Inmetro e diversos outros órgãos de análise, né? Então é um laboratório que vai ficar focado na parte de qualidade da água, principalmente na parte de geosmina e MIB e micropoluentes, né? Que foram 2 equipamentos de grande vulto que a gente comprou, que são cromatógrafos líquidos e gasosos. Eles traçam o espectro das substâncias que tem dentro da água. Através desses espectros você sabe que substância tem. Cada substância tem sua característica espectral, que a gente chama, né? Então assim a gente vai conseguir mais rapidamente ainda detectar e quantificar as substâncias que estão adentrando dentro da estação e que estão saindo também da estação. Então o Libra vem aí para trazer essa celeridade e essa segurança para a água produzida da estação. O Daniel falou do INEA de certificar. Às vezes a gente fica pensando em INEA, parece que é só monitora a Baía de Guanabara e as praias, né? Qual o trabalho do INEA nessa questão da certificação do laboratório? O que é feito dentro da autarquia? A nossa autarquia hoje é a principal agência ambiental no estado do Rio de Janeiro. A gente faz desde a emissão de licenças, análises laboratoriais, como a Diretoria de Segurança Hídrica faz. A gente faz a parte de fiscalização, toda a parte fiscalizatória de atividades ambientais é feita pelo INEA, que não estejam delegadas aos municípios.
então é feito pelo INEA, então a gente tem um trabalho muito grande, até a parte de recuperação ambiental, que é a parte que acaba tendo mais contato aqui com o pessoal da SEDAI, que é a recuperação ambiental, justamente essas obras, grandes obras de macroadenagem, as obras de canalização de rio, diversos tipos de obras de infraestrutura de encostas. Então a gente tem um trabalho bastante grande, que a INEA é nosso órgão executor, né? A Secretaria é um órgão mais estratégico de políticas públicas e o INEA o nosso órgão executor. Então a gente tem esse trabalho de infraestrutura ambiental, esse trabalho de fiscalizatório, esse trabalho de licenciamento, análise e qualidade de água e de outros sedimentos ambientais. Então a gente tem um trabalho bastante vasto na Secretaria e o INEA para atender a população do Estado. E só 92 municípios, né? Pouquinha coisa, né? São apenas 92 municípios, mas a demanda é grande porque nem todos os municípios têm uma estrutura capacitada porque a gente precisa de um corpo técnico capacitado para fazer essas análises, e o INEA dá ali todo o suporte para os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Está chegando já aqui na reta final do nosso Manancial Talks. Gostaria da palavra final de cada um de vocês. Primeiro com o Daniel Okumura, que é o diretor de saneamento e grande operação da SEDAI, para a gente finalizar aqui esse nosso Manancial, Daniel. Tá, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, esclarecer para a população, principalmente a população, que foram problemas que trouxeram insegurança em relação à qualidade da água. Mas é importante esclarecer que a SEDAI, ela tem know-how, ela tem a qualidade e ela tem os funcionários com expertise para fazer o que fazem. Inclusive, a gente brinca, todos brincam que a gente trata esgoto, então não é qualquer companhia que trata esgoto. Mesmo que não seja esgoto, a gente sempre brinca que existe um fator de diluição dos rios que entram com o Rio Guandu, até no fator de diluição de 100. O Rio Guandu ele tem 130 metros cúbicos por segundo, enquanto esses rios têm 2,5. Então existe um fator ali de diluição, mas mesmo assim a SEDAI ela garante a água que trata. A gente garante que todas as medidas vão ser tomadas com antecedência para que se evite as duas últimas crises da geosmina. O ano passado já tivemos êxito e sempre a Secretaria, sempre a SEDAI deu muito apoio, e inclusive para todas as obras de implantação de melhoria, a parte de licenciamento deu muito apoio para a gente, tivemos grande parceria lá com o INEA e queremos deixar claro e garantir para a população que pode beber água da torneira desde que sua cisterna esteja limpinha, desde que sua caixa d'água esteja limpinha, porque a água que sai da estação do Guandu é uma água com garantia. Inclusive, eu relembro sempre, nas Olimpíadas de Rio 2016, os aguadeiros estavam lá e forneceram água filtrada da torneira para toda a galera que estava ali participando do evento. Então, é uma água de qualidade, foi um evento esporádico que nós, SEDAI, nos preparamos e não vai acontecer novamente. E a gente agradece a oportunidade. Muito esse aguadeiro na Olimpíada e no Carnaval, então, a gente fica andando para um lado e para o outro trabalhando. Mesmo. Salva. Mas foi um evento que veio a manchar, mas a gente está recuperando e vamos trazer com força aí, com o novo governo que está dando oportunidade para a gente trabalhar. Pode ficar garantido que a água que está saindo é de qualidade. Secretário do Ambiente e Sustentabilidade, José Ricardo Brito, suas considerações finais. Eu novamente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo, estar esclarecendo para a população do Estado a maneira que a gente tem feito o tratamento de água, a maneira que a gente tem feito a captação de água, nossas ações, nossos programas da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade, do INEA, da SEDAI, que aqui gostaria de fazer uma ressalva, que é um grande parceiro ambiental nosso. A SEDAI tem sido uma grande aliada nos nossos projetos, todos os projetos direcionados aos recursos hídricos, seja os projetos direcionados ao saneamento, sempre nós estamos trabalhando em conjuntos. A questão das UTRs, estamos fazendo através de um acordo de cooperação com a SEDAI, justamente para garantir qualidade para a população, abastecimento. Dizer que o Estado do Rio de Janeiro passa por um novo momento na questão do saneamento básico, com o marco de saneamento, mas também para as outras questões ambientais. Estamos desenvolvendo diversos projetos ambientais inovadores. No caso do Ambiente Jovem, o maior programa de educação ambiental do Brasil.
o Floresta da Manhã, que é o maior programa de restauração de Mata Atlântica na história do Brasil também. Então é importante destacar esses programas e as nossas ações e dizer que nós estamos à disposição da população para o que precisar, para garantir a manutenção da biodiversidade e garantia de boa qualidade de vida para o povo fluminense. Agradecer ao Zé Ricardo, Daniel, a você que acompanhou esse Manancial Talks. A cada 15 dias tem um novo episódio, então fique ligado no YouTube da Band News FM Rio, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o joinha aí, converse conosco também no bate-papo e fique à vontade na rádio que é feita para você se fazer ouvir. Até o próximo. Tchau, tchau.